O que é menos conhecido na Espanha é que o governo já está implementando medidas em política educativa. Está bem. Então, quais são as medidas que esse novo governo tem tomado em relação às políticas educativas? Né? Principalmente, nós tivemos agora no dia 22 de setembro de 2016 a edição de uma medida provisória relativa basicamente ao ensino médio brasileiro. Né? Essa medida provisória faz uma mudança radical na estrutura do ensino médio, que de alguma forma vinha recebendo incentivos, vinha sendo pensado e tratado pelo governo da presidenta Dilma e do presidente Lula com cuidado e com tentativa de resolução dos problemas. Né? No entanto, este governo fez o que nós chamamos no Brasil tábula rasa de todas as políticas anteriores e coloca uma outra perspectiva sem nenhuma discussão com os professores, com os pesquisadores, com os intelectuais, enfim, com as pessoas envolvidas com essas questões educacionais. Né? Então, uma primeira observação diz respeito a um grande número de políticas públicas que vinham sendo desenvolvidas, vinham sendo implementadas. Por exemplo, formação de professores, formação continuada de professores do ensino médio, né, que nós chamamos no Brasil Pacto Nacional pela Valorização dos Professores do Ensino Médio. Né, isso foi abandonado completamente. Diretrizes nacionais do ensino médio. Nós tínhamos diretrizes nacionais de 2012 que estavam sendo implementadas lentamente, mas vinham sendo desenvolvidas por nós, né, pesquisadores da universidade, em trabalhos de extensão e de formação com os professores das escolas. Né, isso foi colocado em xeque. Nós vínhamos desenvolvendo um trabalho com a Base Nacional Curricular Comum, né? Desde a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, havia, né, a necessidade de criação e organização de uma base curricular, né? E o governo anterior vinha tratando disso a partir de profissionais, professores, educadores, professores universitários que foram chamados a pensar essa nova configuração, ou essa configuração de um currículo nacional. Só que eu quero fazer um parênteses. Em nenhum momento essa base nacional significaria ou deveria ser pensada como um currículo único, estruturado de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma dura e linear. Sempre se grifou muito a ideia de uma base, né, de um parâmetro para ser desenvolvido e trabalhado pelos professores das escolas a partir das especificidades regionais, as especificidades de cada escola. Poderia-se falar, se calhar, de um currículo mais aberto que fechado e um currículo que respeita a autonomia dos centros e das comunidades federais. Exatamente, por isso a ideia de base. Embora essa discussão da base nacional tenha gerado no Brasil, vamos dizer assim, discussões entre nós, né, professores, pesquisadores, mas de alguma forma se entendeu que havia um processo democrático de discussão. Até porque tinha a construção das conferências nacionais. Havia conferências onde houve a participação dos professores, a participação dos professores das escolas básicas, dos professores universitários, enfim, então havia esse processo. Então, em relação à Base Nacional Curricular Comum, logo no momento que esse atual governo assume, ele diz: a Base Nacional Curricular Comum do ensino médio está suspensa. A outra, do ensino fundamental e do ensino da educação infantil,
ele não se posicionou dessa forma, mas em relação ao ensino médio, houve esse posicionamento. Foi o primeiro ato que acendeu para nós vamos dizer assim, um alerta de que vinha alguma coisa em relação ao ensino médio. A base em relação ao currículo do ensino médio está suspensa. E logo em seguida, então, veio essa medida provisória que reestrutura o nosso sistema médio. Uma das questões, por exemplo, que eu escoitava ontem é o retrocesso da presença de conteúdos humanísticos no currículo. Isto é síntoma de algo, não é? Sim. Então, em relação a essa medida provisória editada em 22 de outubro agora deste ano, a primeira observação extremamente grave é filosofia, sociologia, educação física, artes não são disciplinas obrigatórias no currículo da escola média. E aí um parêntese, filosofia e sociologia estão no currículo apenas desde 2008, depois de uma grande luta que nós travamos no Brasil pelo retorno da filosofia de forma obrigatória. Porque, em termos de filosofia, ela foi muito mais uma disciplina optativa e complementar ao longo de toda a história brasileira, de toda a história da educação brasileira, do que uma disciplina considerada importante tanto quanto matemática e tanto quanto português ou quanto, vamos dizer, história. Então, nós tínhamos conseguido, a partir de uma luta muito grande no Brasil, dos profissionais da área, que ela se tornasse obrigatória em 2008, e a sociologia da mesma forma, e agora em 2016 nós estamos vendo a nossa retirada, a retirada da disciplina. Então, a disciplina de artes, que significa música, dança, artes visuais e artes plásticas, o conteúdo de artes implicaria essas 4 áreas, também foi uma grande luta dos colegas, né, da área, também ficou alijado do processo. Educação física, espanhol, que ninguém entendeu também por que, né, a retirada. Espanhol. Enfim, o espanhol, que também era uma disciplina que se tornava obrigatória, até por conta da nossa relação com os países do Mercosul, né, nossa relação ali. Pela Iberoamérica. Né? Eu interrompo porque assim depois também corto legal, melhor e a entrevista fica mais fluida, não é? Sim. Digo, isto é síntoma de que esta predileção por conteúdos não humanísticos seria síntoma de que interpretação de fundo política poderíamos tirar e trazer para aí? Isto é uma perspectiva privatista, né, de ensino. Isto é uma perspectiva de cunho neoliberal, é uma perspectiva de exclusão social. Né? Nós, ao longo desses últimos 14 anos, tivemos políticas de inclusão social nas escolas básicas, na universidade. E de ampliação. De ampliação de vagas nas universidades, tanto para estudantes como para professores. Né? Nós tivemos a criação de uma grande rede de institutos federais de educação, que significa formação técnica, né, tecnológica e de ensino médio. Houve a criação de inúmeros institutos em todo o Brasil. Isso significa interior do Brasil, significa ir para os lugares onde jamais se imaginou ter um Instituto Federal de Educação. Da mesma forma, universidades, né, onde jamais se imaginou termos universidades, nós tivemos, né, universidades ou campos, enfim. Né. Nós tivemos uma política de cotas, né, falávamos ontem sobre isso, né, uma política de cotas, cotas raciais, cotas sociais, alunos de escola pública. Né? É importante que precise, porque ontem eu estava, mas o leitor não está, com essas cotas para o acesso à universidade. Ficou muito claro ontem, mas para os leitores.
Então, esse processo de inclusão das cotas nas universidades federais, nas universidades públicas, ela foi gradativamente sendo exigida, sendo colocada em pauta pelo governo federal, que significa que até um determinado período, todas as universidades deveriam ter 50% das suas vagas destinadas a esse grupo de estudantes, né? Alunos de escola pública, que vêm os indígenas, deficientes, cotas raciais, são essas, né? Então, como que acontece, né? Vou dar o exemplo da nossa universidade, Universidade Federal de Santa Maria. Os alunos, ao se inscreverem para esse vestibular, né, para esse ingresso, eles se identificam como sendo cota racial, como sendo cota indígena, né, e há uma... Ele faz o processo de avaliação. Ele faz o processo de avaliação. Mas num número X de vagas, que não é um sistema universal, né? Que tem a possibilidade de... E a mim me interessa também formular a pergunta que formulei ontem. Não ocorre também que setores do próprio professorado mesmo e setores sociais veem estas medidas de discriminação positiva como umas medidas de redução do nível de exigência acadêmica e, portanto, utilizam este argumento contra esta medida de discriminação positiva? Sim. Mas como responder a esse argumento? Eu falava isso ontem, né, de que há esse argumento de que a entrada pela via das cotas significaria uma baixa na qualidade dos alunos universitários, né? Significaria uma desqualificação, né, do trabalho dentro da universidade. Então, essa era uma justificativa. E a outra é que, de alguma forma, se deveria ter uma ideia de mérito, né? Quer dizer, todo aluno poderia participar a partir dos seus, né, da sua condição, a ideia da ideia de mérito, porque sobra, né, pelas cotas 50% para aqueles alunos que fazem escola privada, enfim, né? Como é que o argumento né, em termos nossos de defesa, é que não há como se resolver o problema da exclusão social se não se colocar essa condição agora de cotista para esses alunos. Não há como, né? Porque a exclusão ela é muito grande, a exclusão ela é histórica, ela vem desde o nosso período de colonização, e nós não levaríamos muitos milhares de anos para resolver o a problema. condição necessária para que no futuro... Uma justiça social. Né? Justiça social. Sim, esse foi o argumento, só se me permite, que no início dessa implementação das cotas, sobretudo com relação às cotas raciais, se tinha esse tipo de argumento que iria baixar a qualidade do ensino superior. E foi feito estudos desde o início com esses alunos cotistas, depois saiu um resultado que esses cotistas tinham as notas iguais ou maiores dos que os estudantes não cotistas. Então cai por terra o argumento de que baixaria o nível do ensino superior. Poderíamos dizer que a resposta contra o argumento é o mesmo que se tem utilizado no caso, em Europa, das discriminação positiva com a mulher. Sim. Ou do estrangeiro. Mas há, em termos de universidade, né, também, acho que
professores, enfim, não há uma hegemonia em termos de compreensão, um consenso acerca disso, não há. Há um tensionamento interno pela defesa e pela permanência e pela tentativa de resolução de problemas, porque há problemas, né? Evidentemente, dos alunos que chegam à universidade com condições mais precárias, até mesmo para a sua manutenção dentro da universidade, para a compra de livros, para o transporte, quer dizer, isso é real, isso para moradia, isso é concreto, né? Mas também aí então cabe à universidade a tentativa de resolução. Então, no nosso caso, há um sistema de moradia estudantil muito bom, né, muito forte. Claro que hoje ele não consegue dar conta de todos os alunos que necessitam morar dentro do campus, dentro da universidade. Há um sistema de alimentação, né, dentro da universidade. Hoje os alunos que comprovam a sua renda, né, as suas dificuldades, eles não pagam absolutamente nada pela alimentação dentro do campus da universidade. Então, isso se coloca como elementos a serem resolvidos pela própria instituição só para não esquecer, tem uma coisa que eu acho que é importante assim, dizer em termos de políticas educacionais aqui. Por que o retrocesso? Por que a gente está tão assustado, digamos assim? Porque nós voltamos a um modo de política da década de 70. Sim. Se você for pensar em termos dos institutos federais, né? A concepção de ensino técnico que é defendida, ela é ultrapassada, né? Em que sentido? Ela não dá conta do modo de trabalho que nós temos hoje. E a proposta é você formar um aluno num curso técnico, no caso, para trabalhar qualquer coisa, supermercado. Ele não tem uma formação integral, não é uma preocupação com isso. Então, nesse governo, no meu entendimento, houve assim, tudo que nós fizemos de inclusão social, de políticas que se preocupavam com questões de cidadania, com questões de trabalhos interdisciplinares, com questões, né, de uma tentativa de fazer um trabalho mais plural, que desse de alguma forma condições de ter pessoas na universidade de todas as classes sociais, e isso tudo foi jogado por terra. Poderia dizer-se que as novas políticas dificultam mesmo qualquer modalidades de práticas educativas também inovadoras, que busquem, que procurem uma formação que se escape dessa concepção que, se calhar, ainda não definimos bem qual é a concepção educativa de fundo desta nova política. Porque quando nós discutimos estas coisas em Espanha, falamos de disputa entre uma escola segregada, seria o modelo da direita, e uma escola integradora, compreensiva, que seria o modelo da esquerda. Não há algo semelhante, se calhar. Sim, sim. Eu acho que, só tentando sistematizar essa ideia que sei que não faz parte, mas eu vou ajudar assim, nesse sentido. Quer dizer, nós vivemos 14 anos de um governo que tinha como perspectiva, mesmo implementando políticas neoliberais no país, tinha uma perspectiva de separação, de que precisa sim pensar numa questão de mercado, porque nós estamos numa economia global, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer justiça social num país que tem uma diferença e uma segregação imensa. Então existiam políticas sociais de inclusão social e que tinham como dois parâmetros básicos a educação e a saúde. Primeiro a partir do sistema SUS de saúde, e o segundo era um projeto de educação de inclusão social, que partia das instituições federais e iam até as instituições municipais. Dentro desse projeto, então, houve-se uma ampliação do ensino superior, uma ampliação do ensino profissional e técnico. E tecnológico a partir dos institutos federais. Criou-se muitos institutos e muitas instituições, ampliou-se a vaga imensamente,
E para isso, então, se instituiu um sistema de cotas para essas instituições públicas, que são gratuitas, não se paga um centavo, nenhum aluno paga um centavo para estudar no ensino superior ou na instituição federal, em qualquer instituição federal. Bem, o que acontece aqui? Entra um novo governo a partir de um golpe parlamentar, judicial, jurídico e um golpe midiático, que é, na verdade, uma criação de um certo ódio, de uma certa violência com relação àquilo que se tem como produto da justiça social. Ou seja, a inclusão social. Porque se perdem estruturas muito conservadoras de poder. Bem, quando se faz esse corte, que é o golpe, esse golpe que nós dizemos que é golpe, quais são os dois primeiros espaços sociais que vão ser atingidos? A saúde. Por quê? Porque entra um ministério do novo governo, entra um ministério privatista na área da saúde e um ministério privatista na área da educação, representante das grandes empresas educacionais do mundo. Stephen Ball já nos mostra isso. O que acontece então? Se começam a criar determinados projetos, quebrando com todos aqueles da inclusão social e outros projetos, que é a escola sem partido, que é a reforma do ensino médio, onde passa a todas as disciplinas de humanidade, sociológicas, filosofia, etc., não tem valor de utilidade. Segundo plano. Vira segundo plano, porque isso conscientiza o povo, porque isso dá movimento de reflexão. E a escola sem partido e Eu penso também para que o leitor galego perceba bem a situação portuguesa. Qual é a relação entre o ensino privado e o ensino público no Brasil? É dizer, há uma rede já bem construída de ensino público que alcança a maioria da população em todos os níveis educativos, ou há divisão entre ensino público e ensino privado tal ou semelhante a que é em Espanha, ou se calhar pior, não sei como é a situação. Muito diferente. Eu penso que, os colegas me ajudem, que a maioria da população brasileira estuda na escola pública. A escola pública abarca a grande maioria da população. Em todos os níveis. Em todos os níveis. O grande problema que houve é que grande parte do nível, por exemplo, da educação superior, geralmente o trabalhador estudava em universidades privadas. Por quê? Porque a universidade pública foi feita muito mais para aquele que não era trabalhador, porque ela funcionava de manhã, de tarde, na hora que as pessoas Mas a trabalhavam. universidade pública que era gratuita. A gratuita Então, a universidade, quem tinha dinheiro. a cidadania no seu conjunto pagava, financiava a universidade dos ricos. Dos ricos. Por isso, as cotas. Por isso, me parece que é o ódio. Acho que a expressão a gente usa muito no Brasil, essa ódio ao Partido dos Trabalhadores no Brasil, ódio ao PT, porque tornou visível os pobres dentro da universidade, os negros, os indígenas dentro da universidade, circulando na universidade. Mudou o perfil do aluno da universidade brasileira. Né? Então isso significa que ela não é mais uma universidade de elite, de uma elite econômica, não cultural, uma elite econômica que sempre foi. Da mesma forma, o ensino médio no Brasil, ele sempre foi um estágio da escolarização básica que era atingido pela elite. Nós tínhamos muito poucas escolas de ensino médio. Nós fizemos uma universalização da educação primária, da educação fundamental, 8 anos, agora 9 anos. Né? Demoramos muito, quer dizer, o nosso nível de atraso em termos de cobertura da grande parte da população, nós fomos começar a atingir nos anos 90, em termos de alfabetização, de letramento, no âmbito da escola fundamental. Nos anos 90, a gente começou a resolver, a chegar nos índices 90 e poucos %, mas o ensino médio ainda era uma etapa da educação básica para poucos. Né? E o governo
vamos dizer assim, popular, né, o governo Dilma e Lula, ampliaram as vagas na educação média também. Né, ampliaram, e os institutos federais também ofereceram ensino médio, oferecem ensino médio. Então, os pobres também passaram a fazer ensino médio. Então, outra pergunta para facilitar a analogia ou a distância que há entre a nossa situação e a brasileira. E é a possível interferência ou não das instituições religiosas. A Igreja Católica, se calhar a Igreja Evangélica, não sei se é importante, é influente em Brasil, em que medida podem estar também interferindo, como tem acontecido na Espanha, nas decisões em política educativa? Eu acho que uma das questões, além de um golpe parlamentar, além do golpe midiático e jurídico, a gente poderia pensar o fundamentalismo religioso. Nós temos um congresso com muitos evangélicos. Eu não sei como vocês chamam, é que não seria a igreja católica, é a igreja evangélica, pentecostal, né? Sei lá, não sabemos muitos pastores como tendo cargos de decisão na educação, o na Eduardo ciência. Cunha era pastor, da igreja evangélica. Um pastor da igreja evangélica. O que implementou isso. Ciência e tecnologia, o Ministério, a primeira tentativa foi colocar uma pessoa que era um pastor. Então você imagina discutir, eu acho, isso é um ponto também importante, que nós tínhamos nos governos anteriores uma discussão, né, muito forte. Nós tínhamos pessoas no Ministério da Educação que são de universidades, que trabalham com políticas públicas há anos, entende? Havia uma ligação com o tema, né? Isso, pessoas que trabalhavam nos ministérios que eram da área da educação. E com a entrada desse governo, e a maioria profissionais de carreira do Estado, antes, com a Dilma. Eram profissionais de carreira, pesquisadores de carreira do Estado da Ciência e Tecnologia. E das áreas de humanidades também. Quando se faz esse câmbio aí do golpista, se tira essas pessoas para colocar pessoas que não tinham. O nosso ministro da Educação... Figuras mais ideológicas, podíamos dizer, ademais de vinculadas a esses poderes econômicos privados, essa privatização. Ou religiosos, inclusive. A tentativa de inserção do Escola Sem Partido dentro do nosso... É um projeto. Que de alguma forma... me ajudem, tiraria... Coloca que a escola não é lugar para discutir diferenças, que não é lugar de discutir ideologias, que não é lugar... A escola não pode discutir sobre homofobia, sobre gênero... Não é lugar de discutir política. E isso, escola sem partido, que é? É um projeto de lei. É um projeto de lei. É um projeto de lei para a escola brasileira. Só que nós... Para substituir as diretrizes básicas que tem no grupo pastores também, porque a tentativa de tirar, por exemplo, do nosso Plano Nacional de Educação a palavra gênero, né? Ou seja, não se discute gênero na escola. Não se deve discutir mais. Questões de gênero, sexualidade, isso não pode ser discutido. Nós entendemos também que a retirada da filosofia e da sociologia, de alguma forma, está contemplando já, mesmo que o projeto de lei Escola Sem Partido ainda não esteja aprovado, a retirada da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia já significa a implementação das ideias ou da perspectiva de uma escola sem partido. Mas eu acho que um acontecimento nesse sentido sintomático é a retirada da filosofia, da sociologia e das artes e a entrada da disciplina da religião no currículo. Ensino religioso. Isso é sintomático para compreender o que está acontecendo hoje. A analogia com nós é muito grande, Aqui também. Sim. Retiraram a educação para a cidadania e entra o ensino religioso. Religião católica. Isso é o que está acontecendo hoje. E tem uma coisa que eu acho que é sintomática aí, assim, para mostrar essa cisão entre aquilo que a gente vinha vivendo numa perspectiva de inclusão social, com muitos problemas,
porque a gente discutia e a gente debatia muito, para o que se tem hoje depois do golpe, que foi a aprovação do decreto sobre o que é família no Brasil. O Estatuto da Família foi aprovado no Congresso Nacional. No momento em que isso foi aprovado, quer dizer, família, aquele patriarcado, Pai, mãe, filho. A ideia é patriarcal mesmo, né? Que está muito próxima das religiões de um modo geral. Né? E esse momento, assim, ó, faz o giro, né? Faz o giro. A retirada das mulheres todas do Ministério. Do Ministério. Os ministérios, quando só homens brancos. Homem branco, né? Com característica europeia, bem colonizadora, assim. E aí vai. Eu penso que agora sim temos plano geral, penso mesmo que suficiente, mas agora me gostaria de proponer uma reflexão de nível superior, que seria: o caso Brasil é caso ilhado, ou mesmo podemos pensar que é caso representativo de movimento que se pode estar a produzir em toda a Sudamérica? Não sei se mesmo no mundo, não? Sim. Quer dizer, retrocesso. O Trump nos Estados Unidos, eu acho que nós estamos... Nós falávamos no evento em no Rio de Janeiro, na UERJ, que há esse movimento, ele não é localizado no Brasil, ele não é específico do Brasil, mas ele é da América Latina, pelo menos em termos de América Latina. Né? Brasil, Argentina, que mais? O Chile, Venezuela, com todos os problemas, está ali com problema. Quer dizer, temos o Maduro, né, na Venezuela. Mas tem um grupo... Com todos os problemas, mas há uma tentativa de retirada, né, pela direita. O Paraguai, se não estou enganada. Então, assim, há um processo de retomada pela direita desses países, né, no mundo, né? No mundo todo. Mas isso é bastante forte. Não sei se dá para pensar em termos de que seria um processo cíclico que a gente vive, né? Acho talvez complicado pensar assim, mas todos esses países passaram por processos de democratização, né? A questão de inclusão social, e agora estão vendo suas políticas sendo recolhidas para um processo conservador e extremamente excludente. A gente perdeu muito em termos de como trabalhadores, né? Eu penso que tem uma questão privatista muito forte. Sim. E de venda assim, de coisas no país. Nós estamos perdendo nesses 4 meses de governo, 5 meses de governo, muita coisa já foi passada no Congresso que de alguma forma vai nos tirando direitos dos trabalhadores, questões da Petrobras, do pré-sal, que já foram vendidas determinadas. Então tem um interesse muito grande. Bolonha não tinha chegado ao Brasil ainda com tanta força nesse aspecto. Agora chegou. Eu penso que já um pouco fechando a entrevista, porque muito mais longa não vai poder ser, não? Sim, há uma reflexão que eu já proponho, não? Quase saindo do marco mesmo estrito do entrevistador, não? A mim o que mais me preocupa não é já só este retrocesso em termos fáticos, mas o retrocesso em termos de legitimidade, diríamos, ideológica. É dizer, eu penso que há determinadas conquistas que a nível de valores educativos não eram questionados, começam a ser questionados. O que mais me preocupa é que a direita ganhe mesmo a batalha ideológica sobre que educação é a educação que se deve dar em políticas públicas. Isto é o que mais me preocupa a mim. Não sei. E talvez, não sei, uma reflexão que nós estamos fazendo no Brasil,
muito forte é como que nós chegamos até esse processo, como que nós deixamos isso acontecer no Brasil, como que nós não nos demos conta desse processo. E nós vínhamos numa caminhada de 14 anos, com muitos problemas, né? Um tensionamento muito forte com as questões neoliberais, mas ao mesmo tempo apostando em políticas inclusivas, né? Mas o que aconteceu agora, nesse ano, desde o final do ano passado, é algo inimaginável. Nós não imaginávamos, tanto que nós nos perguntamos o que nós vamos fazer, porque aí uma questão de uma certa, não sei se a Europa percebe isso, mas uma certa paralisia nossa, né? De reação. Qual é a nossa reação? Nós não tivemos uma reação. Nós ficamos, de certa forma, chocados, porque nós não tínhamos a noção de que nós regrediríamos para essa situação de 30, 40 anos atrás. Então, talvez nós tivéssemos sido, eu penso, né, muito ingênuos, né, de que as coisas estavam se encaminhando para um processo, mesmo com com divergências, com processos de discussão e de luta, mas nós fomos ingênuos de que a direita estava muito bem organizada e, né, se fortalecendo junto no poder também, porque de alguma forma as alianças que foram feitas pela presidenta Dilma, né, do partido, e pelo Lula, né, mostraram que nós estávamos com as pessoas erradas. Nós fomos dando munição. Tem uma coisa que tem um pesquisador brasileiro que tem feito umas discussões sobre isso, que é essa coisa de como a gente está se subjetivando nisso tudo, né? De como a gente está se construindo. E ele vai falar que existe um grande problema desses 14 anos de governo, que foi a gente tentar implementar políticas inclusivas, com todos os problemas que as tinham, mas de que também, ao mesmo tempo, isso passou para a população brasileira, de um modo geral, que isso não era responsabilidade do Estado, mas que era mérito das pessoas. Entende isso? Ou seja, que não eram políticas públicas que estavam sendo implementadas, porque as pessoas não se davam por conta disso, mas sim porque elas haviam lutado e conseguiram determinados espaços. Eu acho que essa coisa entre a dificuldade da população brasileira de entender o que é uma política pública de justiça social, certo? E o que isso tem a ver e que isso não tem a ver com aquilo que é mérito individual dentro do mercado. Eu acho que essa coisa precisa... E eu acho que a maioria dos governos de esquerda não conseguem fazer isso. Porque entra na corrente da ideia de privatização e do mérito, né? E as pessoas acham que vão conseguir as coisas, independente de ter ou não políticas de Estado. É uma discussão que ele anda fazendo e que eu acho interessante. Inclusive, eu acho que tem em relação à concepção da educação que a direita quer implantar ou que está, que você diz que nos assusta muito. Ela não é inclusiva, ela é homofóbica, é fascista no sentido de que patriarcal, misógina, né, no sentido de que não aceita diferenças, não há democracia. A proposta, a medida provisória, isso nunca aconteceu, de passar uma lei, né, uma concepção de ensino médio, ensino sem ser discutido. Ninguém nos perguntou, as pessoas... medida provisória. Medida provisória acabou. Então não se discute as coisas. Isso, não há espaço. As pessoas que estão tentando discutir são negadas o direito de falar, perseguidas. Perseguidas. Nós ontem, né? Agora saiu uma reportagem ontem do maior número possível e impossível de repórteres, comentaristas e tal, que são mais de esquerda e que fazem uma crítica mais contundente, sendo processadas por ministro da Justiça. Então é a ditadura, é uma censura
inigualável. E que na nós nunca escola, tínhamos visto isso há antes. professores do secundário, do ensino médio, sendo processados por se posicionar contra a escola sem partido. Porque a escola sem partido ela tem alguns itens. Um deles é: você pode falar em aula aquilo que você não pode falar em aula, assuntos ou questões que coloquem em questão o modo de pensar dos alunos. Por exemplo, se eu tenho um aluno evangélico que não acredita, me ajudem, eu não posso discutir determinadas questões. Não posso mostrar as diferenças, As diferenças. de pensamento. Como eu vou dar uma aula de história ou de filosofia se eu entendo? Não tenho condição. O professor Segue o fica livro amarrado. didático. Então, o livro didático, conteúdo sem discussão, isso tudo está no modelo de educação que se quer para uma parcela da população. Porque o grupo da elite vai ser bem protegido, vai ter os seus colégios particulares, provavelmente discutindo Para falar sobre iniciativa econômica, sobre liberdade de propriedade. Isso tem, isso vai ter bastante. Nós tivemos agora Empreendedorismo, este é o conceito mágico isso, do empreendedorismo futuro. é o que está voltando, que na década de 80 era outra coisa que se tinha na entrada. Hoje é o empreendedorismo. Nós temos uma diretório central dos estudantes, né, seria o movimento político dos estudantes, que teve uma eleição, agora há pouco, o grupo que ganhou é um grupo que defende o empreendedorismo e a iniciativa privada. Nunca aconteceu isso. Na nossa universidade, o movimento estudantil era fortíssimo de esquerda. Hoje nós temos um grupo de direita dentro do diretório central dos estudantes. E há muitos alunos... Então, assim, é por todos os lados esse modelo de pensamento, né, essa concepção tomando força. E tem uma juventude muito conservadora. Sim, dentro da universidade, alunos evangélicos chamando para atividades religiosas, ações dentro da universidade. Bueno, eu penso que temos que darlle fin. Cubre perfectamente o que buscaba, o que eu andaba procurando con esta entrevista.